Você já parou para pensar no que mantém a igreja forte e atuante ao longo dos séculos? Será apenas a fé ou exige algo mais por trás da missão que Deus confiou ao seu povo? Hoje vamos falar sobre um tema essencial, mas muitas vezes negligenciamos: a importância da organização da igreja. Sem estrutura, seria impossível cumprir a missão de evangelizar, ensinar, cuidar dos necessitados. Imagine um corpo humano sem ossos, ele teria força para se mover? Assim também é a igreja. Ela é um organismo vivo, mas precisa de estrutura para se sustentar e avaliar. A Bíblia nos mostra que Deus sempre trabalhou com ordem e organização em seu povo. Na carta de Tito, vemos que Paulo estava preocupado com a estrutura da igreja na ilha de Creta. Ele instruiu Tito a colocar em ordem as coisas que restavam e a estabelecer presbíteros em cada cidade. Isso mostra que a organização não é um detalhe secundário, mas parte do plano de Deus. Mas, e nos dias de hoje? Será que estamos tratando a organização da igreja com a devida seriedade? Ou estamos deixando que a desordem enfraqueça nossa missão? Fique comigo até o final, porque hoje vamos mergulhar nesse tema e entender por que uma igreja organizada é uma igreja forte e eficaz. Estamos estudando a lição de número 12 da classe de adultos, que tem um tema: a igreja tem uma natureza organizacional. O texto áureo: por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em boas ordens as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito 1:5. Embora a igreja seja um organismo vivo, guiado pelo Espírito Santo, não podemos negligenciar sua organização e estrutura. A falta de ordem pode gerar confusão, prejudicar o crescimento espiritual dos crentes e comprometer a missão da igreja no mundo. Assim como Paulo orientou Tito a estabelecer líderes e colocar as coisas em ordem, devemos zelar pelo bom funcionamento da igreja, evitando o desleixo e a desorganização do serviço cristão. A verdade prática: a igreja é um organismo vivo e de natureza espiritual, e ao mesmo tempo uma organização. Cada crente tem um papel importante na estrutura da igreja, seja exercendo o ministério, auxiliando na administração ou simplesmente colaborando com ordem e disciplina. Todos devemos contribuir para o crescimento saudável do corpo de Cristo. Examine sua participação na igreja e busque agir de forma responsável e comprometida, lembrando que Deus é um Deus de ordem e deseja que sua igreja reflita esta verdade. A leitura bíblica em classe se encontra em Tito, capítulo 1, versículo 1 ao 9. A advertência dessa leitura é que a igreja de Cristo precisa estar bem estruturada e liderada para pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Quando a organização e a liderança são negligenciadas, abre-se o espaço para falsas doutrinas e desordem e escândalos que prejudicam o testemunho do Evangelho. A recomendação de Paulo a Tito mostra a seriedade desse assunto. Líderes devem ser irrepreensíveis, íntegros e comprometidos com a verdade. Se a igreja não zelar por esses princípios, qual é o risco de perder sua identidade e influência espiritual? Devemos aplicar em nossas vidas que cada cristão deve se esforçar para viver de maneira digna da vocação recebida. Ainda que nem todos sejam chamados para lidar com, todos devem buscar um caráter irrepreensível, alinhado com os valores do reino de Deus. Reflita sobre sua conduta e seus compromissos com a igreja. Você tem contribuído para a edificação do corpo de Cristo ou tem sido um agente de desordem? Seja um exemplo de fidelidade, integridade e amor pela obra do Senhor. A lição tem 3 objetivos. O primeiro é analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. O segundo é reconhecer a institucionalidade bíblica
da igreja. O terceiro objetivo é dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. Em introdução, a Bíblia apresenta a igreja como um corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização congregacional ou assembleia, com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. A palavra-chave: organização. Tópico 1. Tito e as igrejas na ilha de Creta. Subtópico 1. Tito, versículo 4. O apóstolo escreveu a Tito estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho desta região, pois ele afirma: deliberei invernar ali, e não aqui. Com a epístola a Timóteo, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 4. Expressão que o apóstolo também usa para Timóteo, 1 Timóteo 1:2. Tito era grego, Gálatas 2:3, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas, capítulo 2, versículo 1 e 3, uma em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, e na epístola que lhe fora destinada, que traz o seu nome, foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma. 2 Coríntios 8:23, quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador. 2 Coríntios 8:23, quanto a Tito, é meu companheiro, cooperador para convosco, quanto a nossos irmãos, não mensageiros da igreja e glória de Cristo. A igreja cresce quando seus líderes trabalham juntos em unidade. 2 Timóteo 4:10, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Servir a Deus exige compromisso, mesmo diante dos desafios. A liderança da igreja é um chamado de grande responsabilidade. Assim como Tito foi designado para organizar a igreja em Creta. Hoje, os líderes precisam estar comprometidos com a doutrina e a boa administração do rebanho de Deus. O descuido na formação e na atuação pastoral pode abrir espaço para falsos ensinamentos e desordem na igreja. Líderes devem ser fiéis ao Evangelho e agir com sabedoria, evitando influências que desviam a igreja da verdade. Assim como Tito foi cooperador fiel ao lado de Paulo, todo cristão deve se perguntar: tenho sido um instrumento útil para a obra de Deus? Independente do cargo ou função, cada crente pode contribuir para a edificação da igreja, seja ensinando, apoiando os líderes ou servindo com dedicação. Que sua vida seja marcada pela fidelidade e pelo compromisso com o reino de Deus. Tópico 2. O pastor de Creta. Versículo 5. Foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boas ordens as coisas que restam e também para estabelecer presbítero de cidade em cidade. Os relatos de Atos omitem esse trecho dos itinerários de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem da condição de prisioneiro com destino a Roma, num local chamado Bons Portos, Atos 27:8. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Tito 1:5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbítero, como já te mandei. Deus nos chama para estruturar a igreja com líderes comprometidos, garantindo a solidez do seu rebanho. 1 Coríntios 14:40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. A ordem da igreja reflete o caráter de Deus e é essencial para a unidade e eficácia do ministério. A falta de ordem e liderança bem estabelecida na igreja pode gerar confusão e abrir espaço para ensinos distorcidos, assim como Paulo designou um pastor para organizar as igrejas em Creta. Hoje é imprescindível que os líderes, membros e
que se comprometem com a disciplina e a estrutura para que a igreja permaneça firme e fiel na palavra de Deus. Reflita sobre seu papel na comunidade de fé. Você tem contribuído para a ordem e a edificação do corpo de Cristo? Independentemente da função que exerça cada cristão, é chamado a colaborar para que a igreja opere de forma organizada e alinhada com os ensinamentos bíblicos. Busque sempre apoiar e incentivar uma liderança comprometida com a verdade e integridade. Subtópico 3. Creta. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo a Cirene. No norte da África, nós temos a Líbia como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora porque a igreja estava desorganizada e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural que é característica do crente, Tito 1, 2 e 13. Outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Tito 1, 10 ao 16. Tito 1, 12 ao 13. Um dentre vós, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. A correção amorosa é essencial para restaurar a fé e a ordem na igreja. 2 Timóteo 4,3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O perigo de líderes e doutrinas falsas exige vigilância e ensino firme da verdade bíblica. A desorganização e o descuido espiritual pode abrir portas para doutrinas falsas e divisões na igreja. Assim como Creta sofria com a influência negativa dos judaizantes e da preguiça espiritual, as igrejas de hoje devem estar alertas para não caírem na complacência. Se não houver correção e disciplina, a fé de muitos pode ser comprometida. Será que temos negligenciado nossa vida espiritual, deixando-nos levar por relaxamento e pela influência do mundo? Precisamos avaliar nossa conduta e buscar um compromisso mais firme com Deus, rejeitando tudo o que possa enfraquecer nossa fé. Assim como Tito foi chamado para restaurar a ordem em Creta, cada um de nós tem um papel na edificação de uma igreja forte e fiel à palavra. Tópico 2. A institucionalidade bíblica da igreja. Subtópico 1. A instrução paulina. Em Atos 14:23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbítero e orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. A liderança da igreja deve ser estabelecida com oração e compromisso espiritual. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A estrutura ministerial da igreja é bíblica e necessária para a sua organização. A advertência desse subtópico: a falta de organização da igreja pode comprometer sua missão e abrir espaço para confusão e falsas doutrinas. A instrução de Paulo a Tito mostra que a igreja precisa de liderança bem estruturadas para manter a ordem e o ensino correto da palavra de Deus. Se negligenciarmos isso, corremos o risco de transformar a igreja em um espaço de desordem e disputa humana. Temos valorizado a organização da igreja e a liderança estabelecida por Deus. Devemos respeitar e apoiar aqueles que Deus chamou para pastorear e liderar, pois a igreja, como um organismo vivo, precisa também de uma estrutura saudável para crescer e cumprir sua missão. Subtópico 2. A igreja como instituição. Em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. A igreja é mais que uma instituição, é o templo vivo do Espírito Santo. Em Efésios 2:21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. A igreja é um edifício espiritual
que precisa estar bem estruturado e organizado. A advertência desse subtópico é: se negligenciarmos a organização da igreja, podemos comprometer sua missão e testemunho. O crescimento saudável da igreja requer não apenas espiritualidade, mas também ordem e estrutura. O desleixo pode levar ao caos, à falta de direção e até mesmo à heresia que comprometem a verdadeira fé cristã. Devemos aplicar em nossas vidas. Como membros do corpo de Cristo, temos valorizado tanto a espiritualidade quanto a organização da igreja. Devemos entender que uma igreja bem estruturada não significa falta de vida espiritual, mas sim um ambiente saudável para que o evangelho seja pregado com eficácia. Subtópico 3. A organização. 1 Coríntios 14:40. Mas faça-se tudo decente e com ordem. Deus deseja que a igreja funcione com ordem e organização. Em Atos 14:23. E havendo-lhe designado presbíteros em cada igreja e orado com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. A liderança organizada é essencial para o crescimento da igreja. Em Romanos 15:25-27. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Romanos 15:25-27. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. A igreja deve estar organizada para cuidar dos necessitados. Uma igreja sem organização pode se tornar um ambiente caótico, dificultando o crescimento espiritual e a expansão do evangelho. Se negligenciarmos a ordem e a estrutura, a obra de Deus pode sofrer prejuízo e perder sua eficiência. Devemos aplicar em nossa vida. Você tem contribuído para a organização da igreja ou apenas espera que os outros façam isso? Cada membro tem um papel essencial para manter a ordem e auxílio no funcionamento da igreja, garantindo que ela continue cumprindo sua missão de forma eficaz. Tópico 3. A questão atual. Subtópico 1. Organismo e organização. Romanos 13:1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que não foram ordenadas por Deus. Deus instituiu a autoridade e a igreja deve agir com responsabilidade e respeito. Mateus 22:21. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A igreja precisa cumprir suas obrigações espirituais e civis sem negligenciar nenhuma delas. Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. A obediência à liderança espiritual fortalece a igreja como organismo e organização. Uma advertência desse subtópico: se negligenciarmos a organização da igreja, corremos o risco de comprometer tanto a ordem espiritual quanto o testemunho cristão diante das autoridades civis. A desorganização pode gerar confusão e impedir que a igreja cumpra seu papel de forma eficiente. Uma aplicação pessoal: você compreende a importância da organização da igreja e busca contribuir com ela? Lembre-se de que cada membro tem um papel essencial na edificação do corpo de Cristo. Ajude sua igreja a ser bem estruturada, tanto espiritualmente quanto administrativamente. Subtópico 2. Experiência pentecostal. Em Atos 6:3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste trabalho. A organização da igreja é guiada pelo Espírito Santo, para que sua missão seja cumprida com excelência. 1 Coríntios 14:40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. A vida espiritual e a ordem andam juntas na obra de Deus. Efésios 4:11-12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Deus atribui ministérios para a edificação da igreja, mostrando a necessidade de estrutura. O excesso de independência e a rejeição à organização pode levar à desordem e enfraquecer a missão da igreja. A estrutura organizacional não deve ser vista como um obstáculo à fé,
mas como um membro para que a obra do Espírito seja conduzida de maneira eficaz. Uma aplicação pessoal: você valoriza a organização da sua igreja local, assim como no período apostólico? Devemos compreender que a estrutura da igreja existe para facilitar a propagação do Evangelho e o crescimento espiritual dos crentes. Uma aplicação pessoal: você valoriza a organização da sua igreja local, assim como no período apostólico? Devemos compreender que a estrutura da igreja existe para facilitar a propagação do Evangelho e o crescimento espiritual dos crentes. Subtópico 3. É necessário organizar. 1 Coríntios 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão a paz em todas as igrejas dos santos. A organização da igreja reflete a ordem e a paz que vem de Deus. Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Uma liderança estruturada traz segurança para o povo de Deus. Em Atos 15:6, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. Desde os tempos apostólicos, decisões importantes foram tomadas em conselho. Uma advertência: a falta de organização pode levar ao enfraquecimento da igreja e à perda de sua identidade doutrinária. Sem uma estrutura bem definida, há o risco de desvios e confusão dentro do corpo de Cristo. Uma aplicação pessoal: você reconhece a importância da organização da sua igreja? Assim como os pioneiros do movimento pentecostal perceberam a necessidade de estruturar a obra, cada crente deve valorizar e apoiar a liderança e a organização eclesiástica, para que a missão do reino de Deus seja cumprida de maneira eficaz. Conclusão: é importante entender que a organização e o organismo não são elementos excludentes, mas o contrário, pois isso ajuda o arranjo entre muitos organismos espirituais. Num sistema geral, a igreja é o povo de Deus no novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional e estrangeiros e peregrinos. 1 Pedro 2:11. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo em uma estrutura organizacional. Chegamos ao final da nossa lição e vimos que a igreja não é apenas um organismo espiritual, mas também uma organização que precisa de estrutura para cumprir sua missão. Desde os tempos apostólicos, Deus levantou líderes para organizar e fortalecer a igreja, garantindo que ela se mantém firme diante dos desafios. Sem ordem, não há avanço. Sem estrutura, não há continuidade. Agora eu te pergunto, qual tem sido o seu papel na organização da sua igreja local? Será que temos ajudado a manter a ordem ou estamos contribuindo para a desorganização? A igreja precisa de pessoas dispostas a servir com dedicação, seja ensinando, ajudando na administração, organizando eventos e contribuindo para a unidade do corpo de Cristo. Não basta apenas frequentar a igreja, precisamos ser parte ativa do crescimento e fortalecimento. O desafio de hoje é simples. Identifique uma área onde você pode contribuir para tornar sua igreja mais organizada e eficiente. Ore, converse com seus líderes e esteja disponível para servir. Lembre-se, uma igreja organizada é uma igreja que alcança vidas, transforma a comunidade e glorifica o nome de Deus. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com mais pessoas e vamos juntos fortalecer a igreja do Senhor. Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima lição.